Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. Um dos capítulos mais curiosos e fascinantes da história da astrologia é a formação da astrologia medieval. A astrologia é algo muito antigo, remonta à época lá da Babilônia, milhares de anos antes de Cristo. E lá os sacerdotes babilônios eles codificaram a astrologia em suas tabuinhas de barro, na escrita cuneiforme, e tinham já maneiras de calcular e prever movimentos astrológicos, inclusive os eclipses. Esse conhecimento acabou sendo dividido por conta da interação, nem sempre amistosa, entre os povos lá de trás, né? Entre babilônios e persas, e depois os povos árabes. E por fim, quando o Alexandre o Grande saiu ali da Europa, né, e veio com a cultura helênica e invadiu o Oriente, houve então a fusão daquele conhecimento da astrologia oriental com o conhecimento, com as mitologias do povo grego, e isso tudo se fundiu e gerou a chamada astrologia helenística, cujo desenvolvimento mais promissor se deu ali na Biblioteca de Alexandria, que posteriormente foi destruída pelos cristãos. Então, todo o conhecimento, milhões de livros que tinham ali, de várias áreas do conhecimento, foram destruídos, atrasando o desenvolvimento científico. Os cristãos atrasaram o desenvolvimento científico do mundo em 2000 anos, pelo menos. E nesse período de domínio da cristandade, que foi o período da Idade Média, quando a Igreja de Roma dominava basicamente a Europa, a astrologia ela passou a ser encarada ora como uma disciplina a ser ensinada, inclusive ela era matéria dentro de algumas universidades, então se aprendia filosofia, se aprendia aritmética, se aprendia oratória, geometria e astrologia. Mas em outros momentos, dependendo dos contextos, a astrologia ela era rechaçada. Tinha papas que consideravam algo como uma função, uma ocupação herética, né? Outros papas acabavam aceitando a astrologia, inclusive tinha papas que tinham astrólogos que trabalhavam para eles. Então a astrologia na Idade Média ficou muito assim, para lá e para cá, ora tida como algo oficial, ora tido como algo clandestino, e nisso daí os astrólogos, alguns agraciados, outros fugindo da Inquisição, da fogueira, acabavam caindo na clandestinidade. E aí, num período em que houve a invasão dos árabes na Europa, os árabes trouxeram aquele conhecimento astrológico mais antigo, que tinha a ver com persas, com babilônios, e aí a astrologia medieval fundiu, né, muita coisa, já que tinha dessa astrologia helenística que ficou na Europa, com essa astrologia renovada, ou pelo menos renascida, que veio lá do Oriente. Tanto é que se você pegar o nome das estrelas, a maioria deles são nomes árabes, né? E muitos dos pontos e referências astrológicas que vêm da Idade Média também têm nomes árabes. Então, o povo árabe trouxe um aporte cultural e de técnicas e de refinos e de minúcias da astrologia, como as partes arábicas, por exemplo, né? E aí a astrologia medieval ganha um corpo bastante significativo. E dessa astrologia medieval é que vão surgir grandes astrólogos que depois vão matematizar essa astrologia e vão sair do campo astrológico e vão se tornar astrônomos, e portanto surge a astronomia enquanto ciência. Então a astrologia medieval ela é um repositário de grandes conhecimentos, ela traz aí muitas curiosidades, e uma dessas curiosidades está ali no fato das estrelas, né? O estudo da influência das estrelas que foi trazido pelos árabes para dentro da astrologia. E muitos astrólogos e muitos autores da Idade Média classificaram algumas estrelas com um certo poder diferenciado. Elas foram chamadas estrelas beênias ou beenianas, uma palavra que vem de uma raiz árabe que significa raiz, né? Então, de um conhecimento muito primitivo. Segundo aqueles que utilizaram e utilizam até hoje o suposto poder das estrelas beênias,
Essas estrelas estão ligadas a um conhecimento muito antigo que remonta à Cabala, que esteve presente nos egípcios, nos judeus e também lá nos babilônios. Então é um conhecimento que se perdeu a razão do porquê que essas estrelas são chamadas de estrelas de base, estrelas raiz, mas são 15 estrelas que têm poderes, segundo os astrólogos medievais, poderes mágicos. E aí surge um derivado dentro da astrologia, ainda mais perseguido pela Inquisição, que era a magia astrológica. A magia astrológica saía do campo da astrologia propriamente dita, da astrologia que a gente faz de análise de mapa natal, de previsões, de trabalho com horóscopos, e ela vai para um campo onde vai se fazer ritualísticas usando plantas, cristais e determinados símbolos que vão, vamos dizer assim, ancorar a energia de uma estrela para que se faça, através dos atributos dessa estrela, algum tipo de benefício ou até algum tipo de malefício se você está fazendo essa magia para atingir um inimigo. Então a magia astrológica ela entra no campo assim mais místico, mais curioso, mais folclórico. Era combatida porque ela tinha uma conexão direta com forças sobrenaturais ou supostamente sobrenaturais que a igreja rechaçava e perseguia. Então os magos astrólogos, eles eram aqueles que realmente iam queimar na fogueira. Os astrólogos mais dedicados a técnicas e cálculos, eles fizeram mesmo assim, eram permitido que fizesse o seu trabalho, desde que não mistificassem a astrologia, porque a mistificação trazia aí o perigo da pessoa cair nas garras da Inquisição e perder a sua vida. Agora, quem são essas estrelas? Qual é o poder delas? O que se fazia com elas na Idade Média? E ainda tem hoje pessoas que fazem uso das estrelas beenianas para a alta magia. Vou mostrar aqui para vocês, a gente vai entender um pouquinho desse universo curioso e místico da Idade Média. Acompanhe aqui comigo. Essas são as 15 estrelas beênias ou beenianas. São aquelas consideradas os 15 pilares da estrutura celestial para os astrólogos medievais. O conhecimento disso se perdeu nos tempos, não se sabe ao certo por que eles consideravam essas estrelas específicas como sendo 15 pilares. Existiam astrólogos, inclusive, que consideravam muito mais as estrelas do que os planetas nas suas interpretações. Uma vez que os planetas são vagantes, eles mudam de posição, segundo a nossa perspectiva aqui da Terra, e as estrelas, como elas mudam de posição ao longo de séculos para fazer uma mudança pequenininha, então elas são vistas como fixas, por isso que são chamadas de estrelas fixas. Na verdade, nenhuma estrela é fixa no universo, todo mundo está em movimentação, todas as coisas estão se movimentando no universo. Mas como elas estão muito distantes e o seu movimento, da nossa perspectiva, precisa demorar muitos séculos para ser perceptível algum movimento, elas são chamadas de estrelas fixas. E qual é a diferença? Enquanto os planetas são vagantes, eles representam verdades menores, verdades assim que são efêmeras, que são do momento. As estrelas representariam as verdades divinas, aquelas coisas que são fixas, imutáveis, do mundo lá da divindade, né? Então, por isso que muitos astrólogos consideravam as estrelas muito mais poderosas do que os planetas em si. E essas 15 estrelas foram consideradas hiperpoderosas, as chamadas estrelas beenianas, que são estrelas que foram usadas na alta magia, na magia astrológica. Agora, qual é o significado de cada uma delas, né? Então, a primeira delas aqui, eu sempre falo dela nos meus vídeos, que é a Algol, né? A estrela decapitadora, a cabeça da Medusa, a estrela do demônio, pertence à constelação de Perseu, que fica ali próximo da constelação de Touro, né? E a gente tem como a sua pedra o diamante e a erva o eléboro preto e a artemísia, ou seja, o que se usava para se fazer aqueles trabalhos de magia na época, junto com um símbolo próprio dela, que se fazia num papel, se fazia no chão, né? Vamos lembrar, muito parecido com a risca que se faz do ponto de Umbanda, por exemplo, para ancorar uma entidade, né? Você também ancorava uma energia astral por meio desse sigilo, desse símbolo usado
para cada estrela. Cada estrela tem um desses símbolos aí, tá? E a Algol tinha o seu símbolo, se usava para fazer ancoragem. Agora, o que ela traz? Bom, primeiro, o dia dela é dia 16 de maio. Por quê? Porque é o dia que o Sol está em conjunção com ela. Então, se você nasceu no dia 16 de maio, você tem o Sol conjunto com o Algol, né? E, portanto, você tem uma conexão direta com essa estrela. Ela representa o poder. Não é o poder no sentido de você ativar as suas capacidades de manifestação e de intervenção na realidade humana, tá? Então ela era usada para esse quesito específico que poderia ser usado tanto para o bem quanto para o mal, né? Então tudo tem o seu lado positivo e negativo. A magia pode ser usada como uma magia de luz ou uma magia de trevas, né? Depois vem a estrela Alcíone, que é das Pleiades, que fica ali, né, na parte de Touro. A sua pedra é o cristal de quartzo e a erva é o funcho, né? E você tem como dia o dia 20 de maio, que é o dia que o Sol está em conjunção com Alcíone. Então, se você nasceu no dia 20 de maio, você tem uma conexão muito forte com essa estrela. Ela representa a sabedoria, né, que é diferente de conhecimento. Sabedoria é usar o conhecimento na harmonia da estrutura universal, com as leis cósmicas, né? Então, por exemplo, a gente tem muito conhecimento científico, mas a gente usa esse conhecimento científico para destruir as coisas, né? E então não é um bom uso do conhecimento, não há sabedoria muitas vezes no uso do nosso conhecimento, tá? Então, sabedoria é como usar o conhecimento de acordo com as leis universais. Depois nós temos Aldebaran, né? Ela também faz parte da constelação de Touro, ela significa o símbolo, o significado dela no árabe é o seguidor ou o discípulo. A sua pedra é o carbúnculo ou o rubi, né? E a erva é o cardo leitoso. O dia 30 dela é dia 30 de maio, então quem nasceu dia 30 de maio tem o Sol em conjunção com Aldebaran, tem a conexão direta com essa estrela e ela fala da inteligência, tem a ver com aprendizagem. É muito bom, né, utilizar a energia dessa estrela para passar em concurso público, fazer cursos, né, tudo aquilo que representa aprendizagem e uso da inteligência. Depois Capela, né? Ela é do dia 12 de junho, o dia que o Sol está em conjunção com Capela. Então, se você nasceu no dia 12 de junho, você tem a conexão com essa estrela da constelação de Auriga. A pedra é a safira e a erva é o marroio. Ela tem a ver com a questão social, ou seja, com o status social, com a questão social das pessoas. Então, todo mundo ligado a esse campo de como ter status e como também distribuir a riqueza, tem muito a ver com essa questão de Capela. A Capela, ela traz as energias de como organizar a sociedade, né? A energia positiva dela nos mostra de como organizar a sociedade de forma justa e dentro das leis universais. A forma negativa vai trazer os problemas sociais que nós vivemos aí no nosso planeta, de um modo geral, tá? Depois nós temos a estrela Sirius, que é da constelação do Cão Maior. A pedra é o berilo, né? E a erva é a savine e o zimbro. O dia é no dia 5 de julho, certo? Esse 5 de julho é o dia que o Sol está em conjunção com Sirius e tem a ver com os relacionamentos, tá? Então, relacionamentos tanto aqueles afetivos, relacionais de conjugais, mas também relacionamento do trabalho, amizades. Então, se usava muito a estrela Sirius para esse tipo de magias envolvendo relacionamentos, né? Depois, Procyon, que é do Cão Menor, né? A pedra é ágata, a erva é o heliotrópio, e o dia 12 de julho é o dia que o Sol está em conjunção com ela, e ela fala do progresso. Progresso no sentido de você ir em busca de uma meta, conseguir atravessar os obstáculos para atingir uma meta. Então, quero passar num concurso, quero comprar alguma coisa, quero fazer um movimento profissional. Então, aí essa estrela era usada para esse tipo de ação mágica, né? Depois a estrela Régulo, que é da constelação do Leão, a pedra é o granito,
A erva é a Celidônia, ela é do dia 22 de agosto, dia em que o Sol está em conjunção com Régulos, então as pessoas nascidas no dia 22 de agosto têm conexão com essa estrela, e ela é do princípio da força, não apenas da força física, mas muito mais da força moral, do impacto que você pode produzir nas situações, pessoas e contextos, como obter força para poder ganhar uma disputa, ganhar uma batalha judicial, conseguir se impor num contexto, fazer valer a sua presença, as suas ideias, tá? Nesse princípio, vamos lembrar, Régulos, né, do rei leão, então fala da força do rei, a presença, o impacto de uma presença real, de uma majestade numa situação, tá? Depois nós temos a estrela Alcaide, que aparece muitas vezes com outro nome também, porque ela é confundida aí com uma outra estrela, mas ela tem a ver com a Ursa Maior, tem a ver com o Polo Norte, tem a ver com a questão magnética, tá? O dia dela é de 19 de setembro, dia em que o Sol está em conjunção com ela, então as pessoas nascidas no dia 19 de setembro têm conexão com essa estrela. Ela tem a ver com a magnetita, com tudo aquilo que é magnético, os ímãs, né, as pedras que têm magnetismo, e a sua erva e a chicória, ela está relacionada ao caminho, caminho nesta vida aqui, o caminho prático, como eu me direcionar, como eu posso buscar o meu norte na vida, tá? Tem a ver com essa estrela aí. Depois nós temos a estrela Algorabe, que é da constelação do Corvo. A pedra é ônix, a erva é abardana. Ela é do dia 6 de outubro, né? Nesse dia nós temos aí a conjunção do Sol com a estrela Algorabe, e ela é uma estrela de exorcismo, de afastar as energias negativas dos ambientes, situações e pessoas. O Brasil está precisando muito da ajuda dessa estrela Algorabe aí, tá? Para a gente poder exorcizar alguns demônios que, embora a justiça não prenda, mas a gente precisa fazer o exorcismo desses demônios que estão ainda à luz do dia atrapalhando a nossa vida, né? Aqui nós temos a estrela Spica, ou Espiga, né, da constelação de Virgem. A pedra dela é esmeralda, a erva é a sálvia, ela é do dia 16 de outubro, né, é um dia também ligado a essa, que o Sol faz conjunção com essa estrela, e ela fala do conhecimento, que eu já falei que é diferente de sabedoria, né? Aqui o conhecimento é curso, aprender uma técnica, uma ferramenta, então é muito bom nesse sentido de obter o conhecimento das coisas, né? A ciência das coisas. Depois nós temos Arcturus, que é do dia 17, logo no dia seguinte, né? Dia 16 é dia de Spica, dia 17 de outubro é o dia de Arcturus, da constelação do Boiadeiro ou Boortes. A sua pedra é jaspe, a erva é o plantago, e ela fala de orientação espiritual. É diferente lá da Alcaide, que fala do caminho nesta vida aqui. A Arcturus traz orientação para o espírito. É você entrar em contato com os mentores espirituais. Você quer entrar em contato com o seu mentor espiritual. A estrela Arcturus, ela tem essa energia, e toda a magia envolvendo ela vai fazer com que você consiga, segundo a magia dos magos astrólogos medievais, tá? Dia 4 de novembro, o Sol faz conjunção com Alfeca, é o dia em que essa estrela está dignificada aí pela presença do Sol, está ativada, ela é da constelação da Corona Boreal, né? A pedra é o topázio e a erva é o alecrim, ela serve para despertar talentos, principalmente os talentos artísticos. Depois, no dia 2 de dezembro, é a vez de Antares ser ativada pela presença do Sol ali. Ela é da constelação de Escorpião, a sua pedra é a sardônia ou ametista. A erva é a erva de nascença e ela serve para defesa. Ela cria um escudo de proteção contra ataques de energias negativas. Então, se você precisa se defender, precisa criar uma defesa para alguma situação que você está vivendo na vida prática, no trabalho, essa estrela te ajuda muito nesse sentido, e o dia 2 de dezembro também é um dia favorável para ativar essa estrela. 6 de janeiro é o dia da estrela Vega, é quando o Sol faz o encontro com a estrela Vega, da constelação de Lira, cuja pedra é a crisólita e a erva é a satureja, né? Palavrinha difícil de falar, satureja. Essa
estrela é ativada justamente no dia dos Reis Magos, né? E ela é a estrela da magia. Está ligada aos processos dos magos e da magia em si. Então, dia 6 de janeiro, dia dos Reis Magos, é o dia em que essa a estrela fica ativada. E por fim, a estrela Deneb Algede, do dia 12 de fevereiro, quando o Sol faz encontro com ela, ela é da constelação de Capricórnio, a sua pedra é a Calcedônia e a erva é a Mangerona. É uma estrela para o equilíbrio. Aí não se trata tanto do equilíbrio emocional, mas do equilíbrio das coisas no mundo, aquilo que é o meu, aquilo que é o seu, aquilo que é o meu direito, aquilo que é o seu direito. É uma coisa bem capricorniana, né? A coisa de estabelecer os marcos da estrutura da civilidade, através do equilíbrio do certo e do errado, do que é o meu, do que é o seu, do que é o justo, tá? Então, essas são as 15 estrelas BNianas, os seus dias, seus atributos e que eram usadas nessa prática que meio que se perdeu, né? E que era lá dos magos medievais, dos magos astrólogos da Idade Média. A astrologia se diferenciou muito do que era a prática medieval. A prática medieval misturava a astrologia com exorcismos, com alquimia e com outras coisas que eram próprias do homem medieval, e tudo isso foi se perdendo. A astrologia moderna, ela hoje não contempla mais essa mística, esse folclore. Pelo contrário, a tendência da astrologia cada vez mais é ir tirando esses elementos fantasiosos, misteriosos da astrologia e torná-la uma linguagem mais prática e mais voltada às coisas do dia a dia. Mas é uma curiosidade, é algo que chama atenção. Talvez isso tenha sido usado de forma folclórica, mas por trás dessas 15 estrelas exista aí algum mistério real, porque esse mistério se perdeu ao longo dos tempos. Não se sabe o porquê que essas estrelas foram eleitas tão importantes assim. São estrelas raiz, né? Como dizem os escritos da Idade Média que tratam delas, mas há por trás delas alguma estrutura. E talvez isso tenha sido entregue lá atrás, sabe lá por quem, né? E que tenha uma verdade por trás disso, dessas estrelas, o porquê talvez elas façam parte de um mapa celestial de civilizações que talvez tiveram contato com a gente no passado. Não sei dizer, há um mistério por trás. O fato é que esse mistério acabou se transformando em misticismo, né? E esse misticismo deu origem a essas práticas medievais de uso de pedras, plantas e daqueles sigilos para invocação de forças astrais e de cura, de proteção, de defesa e de conquista de determinados objetivos. Tudo isso fazia parte da magia. A magia astrológica hoje praticamente inexiste como prática do astrólogo. Tá? Existem algumas pessoas que fazem uso disso, que vendem cursos sobre isso, mas ela está aí perdida na noite dos tempos do medieval. Né? E temos hoje uma astrologia moderna que está um pouco afastada desse misticismo. Mas trouxemos aí a título de curiosidade para que você saiba que existia isso e que é uma coisa que talvez tem a ver com você. Você pode estar se perguntando, mas eu não nasci em nenhum desses dias que estão aí, então eu não tenho estrela ativada nenhuma dessas, não. Pode ser que você tenha outras estrelas no seu mapa ativadas por outros aspectos, mas se você não nasceu em nenhum desses dias, não há nenhuma dessas estrelas, pelo menos ativadas pela presença do Sol. Porque essa data se refere só à passagem do Sol em conjunção com a estrela. Pode ser que você tenha Marte em conjunção com uma dessas estrelas, isso vai dar uma outra dinâmica. Pode ser que você tenha Vênus em conjunção com uma dessas estrelas, isso vai dar uma outra dinâmica também, tá? Então é bom dar uma olhada no mapa, estudar essas estrelas, porque as estrelas trazem aí algumas informações a mais para completar o estudo astrológico. Bom, esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer um inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.